Bradesco Esportes FM 91.1. Cidade do Esporte. Muito boa tarde para você que está sintonizado na Bradesco Esportes FM, no ar mais um Cidade do Esporte aqui na Rádio do Seu Esporte. Hoje, quarta-feira, dia 20 de julho de 2016, e nós vamos juntos pelos 91.1 da Bradesco Esportes FM, também no aplicativo Band Rádios do seu celular, além do site www.bradescoesportesfm.band.com.br. Eu com o Juan Rodrigues, com os repórteres da Bradesco Esportes FM, com a produção do Luca Tremonti, juntos no Cidade do Esporte, primeira edição. Tudo bem, Juan? Grande abraço, boa tarde. Boa tarde para você, amigos ligados aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, preparados para mais um programa aqui na Rádio do Seu Esporte. Afinal, hoje é dia importante para o Rio de Janeiro, contratação no Mengão, Vascão vai jogar e muito mais, né, Cadu? Muita coisa boa dentro do Cidade do Esporte, primeira edição para você. Iremos juntos até 12h30 na Rádio do Seu Esporte, aqui em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. São exatamente 12h11 e a temperatura na casa dos 20 graus, no ar Cidade do Esporte, primeira edição. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Vamos gerar destaques no som da Bradesco Esportes FM, começando com o Flamengo. Torcida lota o aeroporto Santos Dumont para o desembarque de Diego. Jogador será apresentado às 5 da tarde na Gávea. No Vasco da Gama, Jorginho aposta no bom retrospecto ofensivo para seguir na Copa do Brasil. Treinador ainda tem dúvidas quanto à formação dos 11 titulares para o confronto. No Fluminense, Tricolor anuncia oficialmente o meia argentino Cláudio Aquino. Busca por camisa 10 continua e outro argentino volta a ser opção. No Botafogo, o técnico Ricardo Gomes testa novo esquema tático no treinamento em General Severiano. Sassá, com dores musculares, é poupado de treinamento. Na seleção brasileira olímpica, Tite e Edu Gaspar visitam a Granja Comari para conversar com Micali e jogadores. Treinador comanda a atividade com bola e novamente Rafinha, ainda se recuperando de lesão, não participa. Esses os destaques do seu clube e da seleção brasileira olímpica dentro do Cidade do Esporte, na rádio Bradesco Esportes FM em 91.1 no Rio, na internet e no aplicativo Band Rádios no seu celular. Tudo que acontece no Rio e no esporte, você ouve aqui na Bradesco Esportes FM 91.1. Cidade do Esporte. Vamos abrir o Cidade do Esporte, primeira edição aqui na Bradesco Esportes FM, para falar do Clube de Regatas do Flamengo. Fotos já estão sendo exibidas na internet, nas redes sociais, do torcedor do Flamengo tomando o aeroporto Santos Dumont. Só tem rubro-negro quem tem que ir para o aeroporto viajar para buscar familiares, que se preocupe, porque é um Maracanã e dá para ouvir ao fundo Mauro Santana no aeroporto, o torcedor do Fla carregando o Diego nas costas. Tudo bem, Mauro? Boa tarde. Beleza, Cadu? Boa tarde pra você e pra toda a galera que tá ligada aqui no Cidade do Esporte 91.1 no Rio de Janeiro. Aqui é aeroporto Santos Dumont completamente tomado. Mais de 500 torcedores já marcam presença aqui, aguardando o desembarque do meio-campo Diego, que está previsto aqui na tela de chegadas ao aeroporto para 12:30, e não para de chegar gente. A todo momento, grupos de torcedores chegando de táxi, de ônibus, pelo metrô, de todos os lugares do Rio de Janeiro. Tem gente, inclusive, agora há pouco falei com um torcedor que acabou se perdendo no meio da multidão, ele amparado por um amigo, com a perna engessada e de cadeira de rodas, dizendo que não poderia perder por nada esse momento. É impressionante, não para de cantar a nenhum momento. A torcida do Flamengo completamente enlouquecida, ensandecida à espera da maior contratação do Flamengo em 2016. Portanto, prevista para 12:30 a chegada de Diego Ribas ao Rio de Janeiro.
ele que será apresentado às 5 da tarde no Salão Nobre da sede da Gávea, Cadu. Um Maracanã, dá pra gente sentir daqui o aeroporto Santos Dumont pulsando com as músicas do torcedor rubro-negro. Está a expectativa criada, vou deixar inclusive um pouco mais o áudio ambiente do Mauro Santana pra gente sentir esse clima da torcida no aeroporto. É realmente recepção de estrela, de popstar, de ídolo, de craque. Se ele jogar metade do que a torcida do Flamengo tá esperando, vai ser um grande craque, hein, Juan? É verdade, a expectativa é muito grande pelo jogador, né? Faz tempo que o Flamengo já busca um camisa 10, né? E o torcedor tá embarcando nessa ideia, num jogador que se destacou bastante na equipe do Santos e que fez carreira lá fora. Ele não só passou lá fora, mas conseguiu jogar em muitos dos clubes pelos quais passou. Fica essa expectativa e o torcedor tá apostando demais no Diego, né, Cadu? 12 anos atuando no futebol europeu, entre Portugal, Alemanha, Espanha, Itália, Turquia, Juventus, Atlético de Madrid, Porto, Werder Bremen, Wolfsburg, Fenerbahçe, as principais equipes das ligas onde jogou. E a recepção tem o tamanho da grandeza do jogador. Mauro Santana, o canal está aberto a qualquer momento, você pode voltar, entre em contato com a nossa produção. Estava marcado para meio-dia, já estamos com atraso e você tem prioridade total, tá, Mauro? Beleza, Cadu, só explicando inclusive que mesmo com fone eu tive que sair do aeroporto. Eu tô falando com você nesse momento do lado de fora do aeroporto, porque é impossível, pelo barulho da torcida, pelo ruído da torcida do Flamengo aqui, é impossível falar aqui próximo, é impossível te ouvir. Dado o tamanho da torcida, olha, já temos aqui com certeza muito mais de 500 torcedores, mas é muita gente mesmo. Eles não cabem, inclusive, aqui no saguão principal do desembarque. Eles já começam a se avolumar, a se aglomerar do lado de fora do aeroporto, porque não cabe mais ninguém. Já começa a gerar transtorno, congestionamento de pessoas saindo da área de desembarque, porque não tem como passar pelo meio da torcida, Cadu. Imagino, a expectativa é essa realmente do torcedor rubro-negro. A gente está aqui na redação vendo fotos no estúdio da Bradesco Esportes FM. Mauro Santana vai, claro, trazer tudo, e o torcedor do Flamengo, e é tão impressionante que até quem não torce pro Flamengo fica arrepiado, fica impressionado com a força dessa nação. Daqui a pouco o Mauro Santana volta com outras novidades do Flamengo. 12h18 no Rio. Cidade do Esporte. Pelos 91.1 da Bradesco Esportes FM, vamos seguir gerando notícias e informações na rádio do seu esporte. Aqui é hora de falar de quê? Fala aí, Juan Rodrigues. É hora de falarmos de seleção olímpica aqui na Bradesco Esportes FM, porque temos a preparação para as Olimpíadas do Rio 2016. Já temos movimentação no campo, inclusive, da seleção brasileira. O técnico Rogério Micali prometendo um time ofensivo, né? Ao menos tudo que indica é um time ofensivo do Brasil, né, Ranieri? O técnico Rogério Micali pede equilíbrio, mas a convocação indica que será um time realmente bastante ofensivo da parte dele, principalmente porque a parte de ataque desse time é bastante leve. Já comandando as primeiras atividades, ontem, pela parte da tarde, o técnico Rogério Micali havia comandado um treinamento com bola. Na manhã, apenas os goleiros tinham ido a campo. Hoje, os atletas, praticamente que todos, estão no campo da Granja Comari realizando as atividades. Inclusive, Marco Polo Del Nero, presidente da CBF, está também na Granja Comari acompanhando de perto esse treinamento. E Tite e Edu Gaspar também já chegaram à Granja Comari. Segundo o próprio Tite, não vai bater nenhum papo em relação à parte tática e técnica dessa equipe, é mais para prestar solidariedade, apoio e passar um pouquinho de sua experiência para o grupo e também para o técnico Rogério Micali. Lembrando que Tite, quando assumiu a seleção brasileira, foi oferecido também a seleção olímpica. No entanto, ele abriu mão, preferiu apenas ficar com o projeto de classificação e também da Copa da Rússia 2018. Portanto, Tite apenas para trazer um pouco mais de experiência a esse grupo. Lembrando que tem o seu primeiro contato com o Neymar, que a partir de agora passa a ser seu comandado na seleção principal. Uns destaques no treino de hoje: Rafael Alcântara, o Rafinha do Barcelona, ainda se recupera de lesão muscular na coxa direita, participou apenas da atividade de aquecimento, já estava previsto isso pela comissão técnica e equipe médica da seleção brasileira, e com isso ele participou apenas dessa atividade de aquecimento, não treinou com bola. Essa lesão, lembrando, o tirou inclusive da Copa América do Centenário. Douglas Santos jogou na segunda-feira
quarta-feira contra o Curitiba também não esteve em campo, ainda fazendo o processo regenerativo. O restante dos jogadores, com exceção do Marquinhos, que ainda não se apresentou, e do Renato Augusto, que também não, todos estiveram no campo participando dessa atividade com bola. O técnico Rogério Micali, que utiliza alguns métodos bastante diferentes. Ele divide as partes do campo em setores, até para facilitar na parte didática com os jogadores. Rogério Micali conversando bastante com os atletas durante esses primeiros dias de atividade. Cadu? Esse é o Ranieri Borges com todos os detalhes da Seleção Brasileira de Futebol, time olímpico que está em Teresópolis, na Granja Comari, e a gente vai atualizar tudo de Seleção Brasileira para você. Cidade do Esporte. Hora do Fluminense aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tricolor das Laranjeiras aqui em destaque. Gabriel Esquerdo vai conversar sobre o Fluminense. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Juan? Boa tarde para você, para o Cadu e todo mundo que acompanha a primeira edição do Cidade do Esporte aqui na Bradesco Esportes FM. Fluminense que anunciou oficialmente ontem em seu site oficial e através de suas redes sociais a contratação do meio-atacante argentino Cláudio Aquino. O jogador tem 24 anos, ele que vinha defendendo as cores do Independente da Argentina. Foi anunciado pelo Tricolor contrato até o final do ano de 2017 por empréstimo, mas o Fluminense tem a opção de compra caso queira adquirir os direitos do jogador ao final do empréstimo do atleta. O Fluminense não parou por aí, não vai parar de contratar em Cláudio Aquino, vai tentar outras contratações e a camisa 10 ainda está vaga. Apesar de contratar 3 meias, o próprio Aquino, Danilinho e também o Marquinhos, o Fluminense ainda deseja mais um jogador e Dátulo voltou a ser opção para o Fluminense, jogador do Atlético Mineiro, que tem seu contrato com o clube até o final desse ano, já poderia inclusive assinar um pré-contrato com qualquer clube, mas aí seria para jogar só em 2017 pelo Fluminense, mas o Tricolor vai tentar a contratação do jogador de imediato. O atleta ainda não disputou os 7 jogos com a camisa do Atlético Mineiro e, portanto, ainda pode se transferir para outra equipe da Série A do Campeonato Brasileiro. O Fluminense talvez tenha que fazer um investimento, investir cerca de 1,5 milhão de dólares, o que daria em torno de 4,5 milhões de reais. Isso é o que o Atlético Mineiro pede, mas o Fluminense vai tentar negociar para diminuir essa pedida, já que o atleta tem pouco tempo de contrato com a equipe mineira. Isso pode, inclusive, fazer com que o Atlético aceite menos para poder ganhar alguma coisa, já que se chegar algum outro clube e assinar um pré-contrato com o atleta, ele sairia sem nenhum tipo de benefício para o Atlético Mineiro, nenhum benefício financeiro para a equipe do Atlético Mineiro, e o Fluminense vai tentar usar isso para negociar uma diminuição nesse valor pedido pelo Atlético Mineiro. O Fluminense que depois da partida contra o Ipiranga, onde Leverkusen cobrou reforços da diretoria e o presidente Peter Simpson prometeu esses jogadores, já anunciou 6 novos jogadores e todos eles estarão amanhã, a partir de 11h30 da manhã, no novo centro de treinamento do Fluminense, centro de treinamento que será inaugurado amanhã, na data que o Tricolor completa 114 anos, e esses atletas, apesar do Henrique Dourado já ter sido apresentado oficialmente, também estará nesse evento de inauguração do centro de treinamento do Fluminense ali na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O Fluminense, portanto, inaugurando o tão sonhado centro de treinamento amanhã, mas os jogadores só começarão a treinar nessa localidade a partir da segunda semana do mês que vem. Inauguração oficial amanhã, e os jogadores irão amanhã até o centro de treinamento para conhecer todas as instalações, mas só começarão a treinar de fato a partir da segunda semana de agosto. Valeu, galera! Valeu sim, obrigado. Esse é o Gabriel Esquerdo com as novidades do Tricolor das Laranjeiras dentro da rádio do seu esporte. Cidade do Esporte. Hora do Vascão da Gama, joga hoje Copa do Brasil, pega o Santa Cruz e o Juan Rodrigues nos atualiza. Fala, Juan. Fala, Cadu, amigos ligados aqui na Bradesco Esportes FM. Vasco da Gama que tenta reverter um resultado, já que 1-1 é favorável, né? 1-1 que teve aqui em São Januário é favorável à equipe pernambucana do Santa Cruz e conta bastante com o retrospecto nesse ano. A equipe marca muitos gols nessa temporada, em apenas uma partida não anotou, no 2-0 para a equipe do Paysandu, tendo já marcado 63 gols em 39 jogos. O Vasco da Gama que tem que anotar
pelo menos um gol na partida, né? Para ganhar de 1-0, empate em 1-1 vai para os pênaltis. Acima de 2 gols marcados pelo Vasco da Gama, teremos o Vasco classificado em caso de empate. O Cruz Maltino, que tem como definido apenas o ataque. No momento, a linha de frente com Jorge Henrique e Leandrão, já que o técnico Jorginho apresenta muitas dúvidas, inclusive com a possibilidade de Iago Pikachu jogando tanto no meio de campo, assumindo uma vaga no meio, ou na lateral. O técnico Jorginho gostou bastante da apresentação do jogador diante da equipe do Luverdense. Quem falou antes da partida foi o goleiro Martin Silva. Martin Silva, que é uma das principais figuras, né, do Vasco para o confronto, já que não tem no aspecto liderança o nome de Nenê na partida. Martin Silva falou do jogo, que para ele vai ser complicado. Sabemos que é decisão, jogo de decisão, temos que ficar com a classificação, mas é a pressão que o Vasco vive jogo a jogo, a obrigação de ganhar, como sempre, dentro e fora de casa. Ainda temos o resultado favorável com empate a gols, assim que a gente está tranquilo, que resgatou um empate em casa. Não é tampouco que a gente tem que fazer um milagre para classificar. Este time é um time grande, um time com personalidade, sabe jogar fora de casa, assim que temos tudo como para passar de fase. Depois, dentro do campo, vamos a ter que fazer o nosso melhor e sabemos que vamos a ter um rival difícil com a torcida a favor, que sempre é complicado. É um rival difícil, como disse o próprio jogador, mas o Cruz Maltino confiando bastante que vai conseguir passar de fase, inclusive se espelhando na campanha de 2011, onde a fase era mais ou menos parecida, queria se firmar nos campeonatos, inclusive como remanescente desse elenco, apenas hoje o Éder Luiz, que é a opção para a partida. E pela Copa do Brasil, o histórico do confronto de 69 a 2016, tivemos 5 confrontos entre as equipes, com 2 vitórias do Vasco, apenas uma do Santa Cruz, ainda houveram 2 empates. Além disso, o Vasco marcou 9 gols, o que dá uma esperança ainda maior para o torcedor do Cruz Maltino. A maior vitória nesse confronto, com diferença de gols, foi na oitava de final da Copa do Brasil de 94, 3-1 com 2 de Jardel e 1 de Jorge Luiz. Sendo assim, vale se inspirar nesse fato para seguir na Copa do Brasil, né, Cadu? Com certeza, o torcedor acreditando, e a Copa do Brasil é a opção única que o Vasco tem de sonhar com o Libertadores da América no ano que vem. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Hora de falarmos do Botafogo aqui na Bradesco Esportes FM. Quem chega com informações é Tia Leal para conversar com a gente. Tudo bem, Tia? Tudo bem, Juan. Abraço para você, Cadu Macri, todo mundo ligado aqui nessa primeira edição do Cidade do Esporte. Botafogo realizou o treinamento hoje pela manhã com muitas mudanças do técnico Ricardo Gomes na equipe titular. Claro que o Botafogo só entra em campo no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro diante da Chapecoense na Arena Condá, partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas com muitas novidades na atividade de hoje em General Severiano. O zagueiro argentino Joel Carli deve voltar na equipe titular do Botafogo neste compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Sassá, com dores musculares, foi poupado da atividade, assim como o atacante Rodrigo Pimpão, que já vinha sentindo e inclusive ontem também não treinou com o restante do elenco. Esses jogadores serão reavaliados amanhã pelo departamento médico do Botafogo, assim como o zagueiro Emerson Silva. O ataque, 5 novidades na equipe do Botafogo, além do zagueiro Joel Carli. O meia Fernandes entrando no lugar do Ayrton, o Salgueiro, jogador que ganhou moral depois do terceiro gol do Botafogo, gol de empate, foi o primeiro dele com a camisa alvinegra lá no empate em 3-3 com o Flamengo no último sábado da inauguração da Arena Botafogo. Neilton e Canales, portanto, essas as novidades do Botafogo. Ao longo da programação chego com mais informações da equipe alvinegra, que deve enfrentar a Chapecoense domingo na Arena Condá. Valeu, galera. Valeu sim, obrigado. Esse o Tia Leal com as novidades do Botafogo de futebol e regatas. Você está ouvindo Cidade do Esporte. Pelos 91.1 da Bradesco Esportes FM, são 12 horas e 29 minutos. Hora de pingarmos um ponto final na primeira edição do Cidade do Esporte. Na volta, depois dos donos da bola, tem muito mais. Juan, grande abraço, até amanhã. Grande abraço, Cadu e amigos, até amanhã. Vem aí, donos da bola, com Edilson Silva no som da rádio do seu esporte. Um abraço, galera.